Os vídeos sobre aerógrafo estão indo bem e a gente tem mostrado aí bastante coisa, mas aqui é um canal de modelismo e eu achei que estava na hora da gente começar a ver outras coisas além dos aerógrafos. A série de aerógrafos vai continuar, mas eu queria começar com essa série que vai ser intitulada aí Ferramentas para o Hobby. E aí nós vamos ver diversos tipos de ferramenta que facilitam o trabalho aí de montagem. Eu pensei por onde começar e acho que o melhor começo seria pelos alicates de corte, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai montar um modelo é separar as peças das árvores. Isso é o básico. E esse é um trabalho que, se não for feito com cuidado, pode dar problema. Você pode danificar as peças, você pode quebrar peças mais frágeis, ou você pode perder peças pequenas, porque na hora de cortar elas saem voando. Então é bom que você tenha uma boa ferramenta para esse tipo de serviço. Nós vamos ver com calma essas ferramentas, não todas, mas as mais importantes. Mas antes de entrar no detalhe aí de cada ferramenta, que eu vou mostrar mais ou menos da mesma forma que a gente faz com os aerógrafos, mostrando em detalhes, explicando como é que elas funcionam, qual é a conservação que se deve ter, que cuidado se deve ter com elas. Vamos falar um pouco sobre como é que a gente avança nesse corte das peças nas árvores, as coisas mais básicas até chegar aqui nesses alicates. Então eu vou dar uma paradinha aqui, limpar essa mesa e vamos começar pelo básico. Quando eu comecei lá no modelismo, eu não diria nem no modelismo, mas quando eu comecei a montar kits, não tinha nenhuma noção de ferramenta. Então, como é que eu separava as peças das árvores? Em geral, simplesmente torcendo. Vai torcendo ela aqui até arrebentar os pontos de contato. Claro que isso não é uma boa prática. Com peças pequenas aqui, você quase sempre vai quebrar as peças. Com peças que tem mais pontos de contato, como esses aqui, fica difícil, né? Você ficar torcendo isso aqui até que a peça se solte, e normalmente nessa torção você acaba ou quebrando, ou danificando, ou na hora de romper aqui o ponto de contato, você acaba com um pedaço da peça aqui comprometido. Então a primeira ferramenta que todo mundo usa quando está começando, porque é a mais simples e a mais barata, é o estilete ou alguma coisa similar. Pode ser também uma gilete, como essa aqui, por exemplo, que você escora aqui na peça e faz o corte. E funciona relativamente bem para a maioria das coisas. O cuidado que se deve ter sempre é cortar nunca virado para a peça, mas sempre virado um pouquinho para fora, para você não correr o risco de cortar um pedaço da própria peça. E sempre tentar fazer isso apoiado em alguma superfície, para você não forçar, não torcer a peça na hora que você apertar. Então tem as suas limitações, principalmente quando as peças são muito pequenas, porque esse corte aqui, quando você faz aqui, em geral, ele quando corta, você vai fazendo muita pressão, e quando ele corta de uma vez e a peça acaba sendo empurrada para fora e ela pode voar longe. E normalmente você precisa que a peça esteja apoiada, e nem sempre isso é possível. Às vezes a posição da peça na árvore não te dá apoio aqui, ela fica mais ou menos no ar aqui, e quando você corta ela acaba torcendo e pode quebrar essa outra ponta. Então o estilete é a ferramenta mais simples e a mais barata, é relativamente eficiente. Todo mundo começa com isso aqui, ou até com uma gilete, né, como eu falei, com essa aqui que tem um corte até mais fino, mas que tem suas limitações aqui na hora de você posicionar, principalmente quando as árvores são muito fechadas e as peças são pequenas, você tem dificuldade de entrar com esse tipo de ferramenta.
Então, o passo seguinte o estilete ou a gilete, essas ferramentas de corte, é um alicate de corte, como por exemplo este aqui. Qual é a vantagem do alicate? Normalmente ele tem uma ponta aqui mais fina, então você consegue entrar aqui na peça com facilidade. Ele tem menos chance de danificar a peça, desde que você não corte muito rente a peça. O ideal é cortar um pouquinho mais afastado. E é claro que ele te dá uma produtividade muito maior. Uma árvorezinha com peças pequenas como essa aqui não é problema, mas quando você tem uns kits grandes com muitas peças, ficar cortando essas peças todas com estilete aqui dá trabalho. O alicate ele é muito mais rápido. Quando as peças têm muitos pontos de contato e você precisa fazer vários cortes para tirar uma peça, o alicate ele é uma ferramenta de muito mais produtividade, vai te dar muito mais velocidade no trabalho, vai sair mais limpo também. Só que esses alicates existem de vários tipos e a gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos agora. Esse aqui, por exemplo, é um alicate de corte diagonal. O que significa isso? Significa, eu vou botar a foto para a gente ver aí com mais calma, que essa lâmina dele aqui, ela está em ângulo, ela não é paralela. Quando você fechar aqui, você vai ver que ela tem um ângulo. Por isso é que se chama corte diagonal, porque a lâmina, em relação à boca aqui do alicate, ela está na diagonal. O que acontece quando você faz um corte com esse alicate? Ele faz um corte, claro, diagonal. Então você não tem um corte rente aqui na peça. O que você vai cortar aqui vai ficar com essa aparência aqui, ó, com um bico, por causa desse corte diagonal. Isso aqui, claro, não é interessante, porque você vai ficar com uma ponta que você vai ter que tirar, mesmo que você, quando você cortar aqui, né, uma peça aqui, ela vai ficar com uma pontinha, como essa ponta que está aqui, e isso vai te dar mais trabalho. Além disso, esse corte diagonal aqui nem sempre ele é preciso, e às vezes você pode sem querer pegar a peça, porque é difícil você ajustar ele, principalmente quando for em peças pequenas como essa aqui, por exemplo. Então, esse aqui é um alicate que vai funcionar, mas ele não é o ideal. O alicate de corte diagonal. Vamos ver então um outro tipo de alicate. Esse aqui é um alicate de corte reto. O que a gente chama de corte reto? É quando a gente fecha aqui a boca do alicate, essa parte aqui é plana. Então ele, ao invés de você ter um corte diagonal, você tem aqui um corte plano. Então quando eu cortar essa peça aqui, dá para ver aqui que o corte foi bem mais reto, né? Ao invés de ficar uma ponta assim, você ficou com uma ponta bem plana. E isso, é claro, você, quando separar aqui uma peça da árvore, é esse o resultado que você vai obter. Um corte muito mais próximo aqui da peça, mais plano, mais fácil de você depois tirar a pontinha que ficou. Então, essa é a principal diferença. Se você então for escolher um alicate genérico, você então procure sempre por esses alicates de corte plano, que tenham uma face, aqui uma das faces do alicate, ela seja plana, e as duas lâminas aqui se encontram de forma plana, ao contrário desse aqui, que as duas lâminas se encontram aqui com uma forma diagonal. Mais para frente nós vamos ver outros tipos de alicate plano aqui, vamos falar deles com mais detalhes, explicando quais são as diferenças. Esse aqui é um alicate bastante bom, vou falar dele também com cuidado mais para frente, mas eu acho que já deu para ver.
Aqui, só para dar uma outra ideia, aqui é um outro alicate de outro tipo, um alicate, esse aqui é até tem pouco uso aqui para o hobby, mas também é um alicate diagonal. Ainda que ele tenha um corte melhor do que esse alicate aqui. Você vê que aqui, ainda que essa ponta aqui não esteja perfeitamente plana, aqui o corte, ela tem um acabamento de corte bem melhor do que esse alicate aqui. Também a afiação dessas lâminas faz diferença. Então, quanto melhor for a qualidade do alicate, melhor vai ser o corte que você vai obter aqui, menos trabalho você vai ter na hora de aparar as pontas que eventualmente ficarem aqui na peça. Ainda no quesito aí de curiosidade, essa peça aqui é uma pinça cortadora. Ela é uma pinça que é vendida na Micromark. Eu já vi essas pinças vendidas em outros lugares, mas nunca com a mesma qualidade dessa aqui. Essa aqui é da própria Micromark e ela tem, como a gente vê aqui, uma face plana. Ela é feita para cortar essas peças das árvores e a grande vantagem dela é que ela entra aqui na peça e você corta bem rente aqui sem muito problema. Eu usei muito tempo essa ferramenta aqui, custava até barato. Quando eu comprei a minha primeira vez, ela custava $5 lá na Micromark. Mas o preço dela foi subindo e hoje ela está custando por volta aí de $17. Eu acho que ela ficou cara demais para o que ela oferece. Ela me quebrou muito galho, porque para você retirar peças pequenas das árvores, ela é muito prática, porque ela tem essa ponta aqui. Ela entra aqui na peça e você vê exatamente onde é que você está fazendo o corte. Para peças que estão muito travadas, assim como essa aqui, também é uma boa opção. Ela, para peças pequenas, ela é uma ferramenta muito interessante, mas ela não tem a mesma praticidade do alicate. Você tem que fazer mais força, porque o corte dela é feito juntando as duas peças, né? Enquanto que num alicate você tem um ponto central aqui que faz uma alavanca e com isso você faz menos força. Então essa ferramenta aqui para cortar muitas peças ela não é indicada, mas para peças pequenas ela quebra muito galho. É uma ferramenta que está aí, vamos dizer, intermediária aí entre um alicate mesmo voltado para o hobby e um alicate diagonal como esse aqui. Também falando em alicates, além desse alicate aqui, né, que a gente já viu, a gente tem outros alicates de corte plano com diferentes formas. Por exemplo, esse conjunto aqui. Você vê, esse alicate aqui, o corte plano dele está desse lado aqui. Então ele é um alicate que te permite fazer cortes interessantes, porque essa parte dele plana, você consegue colocar ele nessa posição aqui assim e cortar a peça, e essa parte plana em contato com a peça vai te dar pouca chance de você morder a peça. Então, para determinadas posições, ele é um alicate bastante interessante, desde que você sempre corte com a parte plana virado para a peça. Esse mesmo alicate aqui tem uma outra conformação mais convencional. A parte plana está aqui. Esse aqui, a parte plana está no mesmo, está deste lado daqui, enquanto que esse aqui, a parte plana, está nessa parte de cima aqui. Esses alicates são um conjuntinho de 3 alicates. O terceiro eu não tenho aqui, mas o terceiro é esse mesmo alicate aqui, só que a parte com essa ponta curva, bastante curva, só que a parte plana dele, em vez de estar aqui, está aqui. Então aí ele é um alicate que, ao invés de você colocar nessa posição aqui,
com a face plana encostada na peça, você vai ter a face plana desse lado e você vai então entrar com a face plana aqui. Esse formato curvo ajuda você a ter uma boa visão da peça na hora do corte. Esse é um conjunto de 3 alicates que é vendido na Micromark, o corte deles é bastante bom. Vamos falar sobre eles mais para frente, mas fica aqui, a ideia aqui é só mostrar os ângulos diferentes, né? E a diferença na posição do corte plano. E ainda falando nesses alicates, vou tirar aqui para diminuir a bagunça. E ainda falando nesses alicates em ângulo, nós temos esse aqui, que é um alicate também em ângulo, mas com uma lâmina bem mais fina do que o que a gente viu até agora. E esse aqui é um alicate chamado Single Blade, ele tem lâmina só de um lado. Isso eu vou explicar com calma lá mais para frente. Mas ele também é um alicate que permite você entrar aqui, fazer o corte com uma boa visão da peça, porque o alicate não encobre a sua visão, só que com uma lâmina bem mais fina, e ele então tem um corte muito mais preciso. Ele é o ideal para você pegar pecinhas bem pequenas e fazer um corte numa pecinha bem pequena como essa aqui, ó. Ele vai te dar uma excelente visão e você vai colocar o corte exatamente aonde você quiser. Também vamos ver esse alicate aqui com calma mais para frente. Cadê a capinha dele? Está aqui. Nós temos também os alicates próprios desenvolvidos para modelismo, como esses 2 alicates aqui da Tamiya, o 123 e o 35. A diferença deles é a lâmina de corte aqui, a ponta da lâmina e a dureza da lâmina. Nós também vamos falar sobre eles com mais calma, mas o importante aqui, vou só tirar esse aqui para a gente dar uma olhada. É ver que ele também é um alicate de face plana, uma lâmina já mais fina que te permite, mais uma vez, o corte da peça encostando a face plana na peça. Você tem um corte bastante preciso aqui, com uma boa visão, ainda que não tão boa quanto aqueles alicates com a ponta curva. Mas esse é um alicate aqui excelente. Nós vamos falar sobre ele mais para frente aí nos próximos vídeos. E finalmente aqui nós temos o que seria, vamos dizer, o topo de linha aí dos alicates de corte, que é um alicate chamado Single Blade. O que é o alicate Single Blade? É o que eu já falei ali antes, né? Ele só tem lâmina de um lado, do outro lado ele tem apenas uma peça plana. Ele tem o corte plano aqui desse lado, ele tem uma lâmina extremamente fina e, mais uma vez, você vai fazer o corte aqui com a parte plana aqui de encontro à peça. Como ele é extremamente fino aqui e como ele é muito afiado, o corte desse alicate aqui é totalmente diferente de todos os outros que eu já mostrei aí. Vamos falar também específico, vamos ter um vídeo aí também falando sobre esse alicate. Mas ele é caro e você vai ter que ter uma série de cuidados com ele. Então esse aqui é um alicate para quem quer realmente investir e para quem tem cuidado. Se for uma pessoa descuidada, não deve comprar esse alicate. Vocês vão entender por que quando eu falar especificamente dele. Então esse vídeo aqui foi só uma introdução a esses alicates de corte. Eles não são ferramentas essenciais para ninguém que está começando. Todo mundo que está começando pode começar como eu comecei, com a lâminazinha dentro, não precisa ser essa aqui é uma lâmina de bisturi, mas pode ser uma lâmina daquelas X-Ato que você compra aí nas papelarias. É só sempre procurar manter a lâmina afiada, trocando a lâmina sempre que ela começar a ter dificuldade para cortar, para você não forçar a peça, não quebrar, tendo cuidado sempre de apoiar bem a peça na hora de fazer o corte, para você não torcer a peça. Você vai viver bem com isso aqui. Mas se você quiser investir um pouco mais
e quiser ter um pouco menos de trabalho, os alicates de corte são uma opção, e nós vamos falar então nos próximos vídeos sobre esses alicates aí que a gente viu, quais são as dificuldades, quais são os problemas, quais são os cuidados que a gente deve ter.